Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. Você que me acompanha aí no canal, muito obrigado. Você que se inscreveu no canal, fortalece bastante. Você que também tem dado um gostei para nós aí, tá? Um joinha. Você que curte os vídeos, né? E também que compartilha, muito contribui. Você que não se inscreveu no canal, a gente pede para se inscrever, para fortalecer também o nosso canal. Gente, me ajuda aí. Nós temos uma parceria com a LifeMed, cartão da saúde, de desconto para a saúde, ok? A LifeMed é um cartão de desconto que você paga um valor mensal e agrega toda a sua família, tá bom? E quando você vai a um médico especialista, você não precisa ficar esperando pelo SUS, né? Você liga e é parecido com um plano de saúde, a mesma coisa, você liga, aí na clínica que vai atender, vai perguntar se é particular ou plano de saúde. Você vai dizer, é o cartão LifeMed. Então ele já sabe que tem desconto. Ou seja, um cardiologista que normalmente cobra, em média, R$ 250, você vai pagar R$ 75 apenas, tendo o cartão LifeMed. Então você vai pagar normalmente R$ 52,90 de taxa de adesão e R$ 52,90 por mês durante 12 meses, tá? Taxa de adesão está no contrato, tá? É exigido. Quando você assina o contrato, você paga esse valor. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Fazendo uma parceria conosco, nos procurando, tá? Você vai pagar R$ 39,90, isso mesmo, de taxa de adesão, e R$ 39,90 por mês. Olha que economia. E outra que eu vou te contar, se você aqui da nossa região, né, o seu consumo de luz é pela Energisa, e você consome mais de R$ 200, você terá desconto, tendo uma parceria fazendo conosco, você terá um desconto de 20% na sua conta de luz, gente. Isso é mamão com açúcar, ó. Maravilha, hein? Oh, meu Deus, não é sempre que cai uma bênção dessa assim não, não é verdade? Então nós estamos aí para abençoar o povo de Deus. Ligue para nós, 32 98815 4389. Pronto, fala comigo, Maurício Loureiro. Vamos lá. Café com Deus, então, está lá em 1 Coríntios, livro que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 16. Está escrito assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Claro que Paulo, né, carregava um peso de ser perseguidor da igreja, porque o seu nome anterior era Saulo, né? Quem mudou o nome foi o próprio Jesus, tá? Saulo significava bárbaro. Realmente, ele era um homem muito estudado, tá? Um doutor da lei, e que era também, claro, mestre, né? E líder da religião, um dos líderes da religião judaica. Ele era fariseu, porque os fariseus, né, era a nata da religião, e ele buscava prender quem falava de Jesus. Inclusive foi cúmplice da morte do primeiro mártir, que foi um discípulo de Jesus chamado Estevão, né? Estevão parece que foi diácono, isso mesmo. Foi o primeiro morto. E Paulo foi
isso porque aos pés dele foi jogado, inclusive, a roupa de Estevão, que o povo pegou, agarrou para apedrejá-lo, né? Então, ele respirava ameaça de morte aos cristãos, pegou uma carta para ir a Damasco, pegou com as lideranças em Jerusalém, e perseguindo a igreja implacavelmente, ele caminha para Damasco, porque sabia que ali havia uma comunidade judaica, aonde muitos cristãos haviam se convertido. Ele ia de casa em casa para, né, espancar, para prender, para que a pessoa negasse a Jesus. Só que ele estava no caminho, era meio-dia, então o sol de meio-dia lá no Oriente, ele bate aí uns 50 graus. Diz a Bíblia que uma luz mais forte do que o sol apareceu para ele, né? E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Falou em aramaico, né? Porque Jesus falava em hebraico, mas falava também em aramaico. Então, todos que estavam com Paulo, acompanhando os soldados, dando cobertura, oh Jesus, glória, madrugada não é fácil não. Todos ouviram a voz, mas não viram a luz, né? Só Paulo viu a luz. E então, Saulo, que era Saulo ainda o nome, caiu por terra, devia estar cavalgando a cavalo, claro, caiu por terra, e perguntou: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então o Senhor está dizendo para ele: você sabe que o touro, como que se amansa um touro? Você é considerado um touro indomado. Sabe como se amansa um touro? Ele sabia dessa história. Coloca-se uma placa de ferro atrás, para quando ele der um coice, a placa de ferro com pontas agudas, com ferrões, quando ele der um coice, ele se machuca. Então, toda vez que ele tentar, ele vai ficar dominado, preso, né, pela boca, com freio, tá? E o animal, né, que tenta dar o coice, ele se machuca. Então é isso que o Senhor está dizendo: dura coisa é calcitar contra os aguilhões. Aguilhões eram aquelas pontes agudas nas placas, né? Ponte agudas. Então o Senhor dominou o touro indomável, né? Ele fica cego, né? E passa a servir a Jesus. Ficou 3 dias orando, jejuando, sem comer, não sabia quanto tempo seria, ficou em jejum. No 3º dia, Ananias aparece lá na casa onde ele estava. O Senhor ordenou que ele fosse para lá, né? Diz para ele: vai para essa casa de Judas, né? E aguarda lá. E Ananias apareceu lá depois e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, o Senhor Jesus, me enviou a ti para que eu ore por você. E ao orar, as escamas dos olhos de Paulo caiu e ele voltou a enxergar. E agora ele passa a servir a Jesus. Isso é lindo. Mas ele tinha esse peso de ter sido perseguidor da igreja. Por isso, nesse versículo 16, ele disse: anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque o Senhor diz para ele: a partir de hoje você não será mais perseguidor, você será perseguido. Ou seja, você vai reconhecer, vai saber o quanto é duro sofrer por amor do evangelho. O Senhor disse isso para ele quando apareceu para ele. Então, ele foi um homem de muita oração, de intimidade com o Senhor Jesus, com a experiência que ele teve. O Senhor apareceu para ele certa feita que ele achou que ele ia ser morto lá em Jerusalém, né? O Senhor apareceu para ele e disse: não temas, porque eu te levarei aos grandes, né? Para que tu pregues a reis, a César. Então ele sabia que ele ia até Roma, né?
não morreria antes. Sofreu naufrágio, sofreu tudo, mas sabia que o Senhor estava com ele, né? E também o Senhor apareceu numa visão, quando ele começou a missão. Ele tentava ir para alguns lugares, ele era impedido pelo Espírito Santo. Certa feita, ele teve uma visão de um homem macedônio pedindo: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entendeu então que a missão seria ali na Macedônia. Macedônia é um conjunto de países que pega, naquela época, né, era um conjunto de países que pegava uma parte da Ásia, outra parte da Europa, né? Então, pegando ali entre o Oriente e o Ocidente, para você compreender, né? E ele entrou na cidade de Éfeso e começou a evangelizar na mesma estratégia que Jesus fazia. E ali ele ficou 3 anos, montou ali uma plataforma missionária muito forte, de boa preparação. Em cada lugar que ele viajava, que ele ia abrindo trabalhos, ele ia colocando lideranças nesses lugares, pastores que ele consagrava. Então, Paulo realmente desbravou de tal maneira a fazer mais do que todos os apóstolos, né, praticamente. Então, por isso que ele diz aqui que o que ele fazia, ele não podia se gloriar, porque estava sobre ele o peso da obrigação. Porque ai de mim, ele diz, se não pregar o evangelho. Mas isso também traz uma reflexão para nós. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu não fui perseguidor da igreja como Paulo, não. Mas tive um encontro com Jesus, né? E o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. A Bíblia diz: tudo que você deseja que os outros vos façam, fazei a ele primeiro, né? Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que pregar a salvação. A salvação já foi me dada de graça, mas eu não posso ser egoísta de ficar comigo, entende? Eu preciso de anunciar para outros. Porque você imagina que você tem a cura do câncer, a revelação da cura do câncer. Você ficaria calado e deixando pessoas, milhares e milhões de pessoas morrer de câncer? Não é certo que você correria para revelar, anunciar para que centenas, milhares e milhões de pessoas fossem curadas do câncer? Muito mais do que uma cura de câncer, né? Porque há vários tipos de câncer, então, muito mais do que uma cura do câncer, muitas pessoas morrem de câncer. Muito mais do que isso, é a eternidade, a salvação eterna. Porque uma pessoa pode ter câncer aqui e morrer até com câncer. Mas se ela tiver Jesus, aceitado a Jesus, ela está salva. Ela vai viver uma eternidade com Deus sem dor, sem sofrimento, livre de todos os problemas. Mas se ela pode ser a pessoa mais sadia, né, com maior saúde, vamos pôr assim, atleta, porte físico, pode ser o que for, viver 120 anos nessa terra. Mas se ele morrer sem aceitar a Cristo, ele está condenado ao inferno. É o que Jesus pregou. Essa é a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Salvação de quê? De uma condenação eterna. Então, meu amado, minha amada, presta bem atenção nisso. Paulo está falando sobre a importância do Evangelho, de pregar o Evangelho. Havia uma obrigação sobre ele, né? E assim também há sobre mim e todos que amam ao próximo. Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se eu quero bem para mim, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Se eu quero salvação para mim, eu tenho que querer salvação para o meu próximo, entende? Então é preciso pregar o Evangelho. Tem gente que está enganada em certas religiões, que diz para ela que ela pode viver aqui, que ela vai morrer e vai reencarnar. Isso não é verdade. A Bíblia condena, né? Porque a Bíblia diz que, primeiro, presta bem atenção, só a salvação em Jesus. Então não é o meu mérito, não é a minha purificação. Segundo, diz a Bíblia, está destinado ao homem morrer uma só vez,
Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, versículo 27. E olha que Deus, no Antigo Testamento, condenava a mediunidade até a morte, a pessoa que praticava, que invocava mortos. Da mesma maneira, a idolatria, quem praticava, se curvar diante de ídolos. Então, meu amigo, minha amiga, se você se curva diante de algum ídolo, de alguma imagem, você está caminhando para a condenação. E eu, como te amo e quero o seu bem, falo com muito respeito e carinho você, Deus condena. Primeiro que está nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo de número 20. Também tem Levítico, tem várias confirmações, tem Isaías que condena, tem Salmos que condenam. Então, Salmo 105, né, que condena. Então, há muitas passagens condenando a idolatria, o fazer imagem de escultura. Né? E a Bíblia diz, não farás imagem para ti do que está em cima no céu. Então, de ninguém no céu. Se Pedro está no céu, você não pode fazer imagem de Pedro. De Jesus, você não pode fazer imagem, certo? Aliás, falei errado, 115, Salmo 115. Diz aqui, ó, versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiro, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai na garganta, tornam-se semelhante a eles os que o fazem e os que nele confiam, certo? Tem uma tradução que diz que aqueles que nele carregam em procissão. Isaías também fala, tem vários lugares nas Escrituras. Meu Deus, que condena! Então não é possível, né? Eu não posso deixar de falar com todo carinho para você, com amor e com respeito, que Deus condena. Amém? Lá Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então vamos lá. Gênesis é o primeiro livro. Êxodo, capítulo 20. Grava aí e leia você mesmo. Bem? Deus condenando fazer imagem do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Disse o Senhor, não adorarás e nem pregará culto diante dela. Eu sou o Senhor que visito a iniquidade, está chamando isso de iniquidade, dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Mas abençoa até 1000 gerações. Olha como Deus é longânimo, daqueles que observam os meus mandamentos. Me ajuda aí, gente. É com muito respeito a você. Não estou falando para você trocar de religião, você não precisa sair da sua religião. Não estou pregando religião aqui. Estou pregando a palavra de Deus. Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus. Explicado, estou explicando detalhadamente. Mas, pastor, tinha querubim em cima da arca. Deus mandou fazer, é verdade. Onde está a arca? Por isso que ela sumiu, porque as pessoas querem adorar. Tinha uma serpente, você pode me dizer assim, tinha uma serpente que Moisés fez, que Deus mandou fazer no deserto. Aqueles que eram picados no calcanhar, que murmuravam, eram picados no seu calcanhar por uma serpente. E aquela serpente no deserto que era levantada, quem olhava para ela era curado. Então, como que o senhor fala que Deus condena? Sim, a Bíblia diz que um certo rei chamado Josias destruiu aquela serpente, sabe por causa de quê? Porque o povo começou a adorar. Essas imagens não é para se adorar, não é para se curvar diante dela, não é para se fazer pedidos a ela. Tanto é que o Senhor condena e abençoou o rei que destruiu aquela serpente. Porque guardaram aquilo e começaram a colocar como objeto de fetiche, de adoração, de reverência. Não, meu amado, só existe um, é Deus. A Jesus, o seu Filho, esse sim, você pode se curvar e adorar. Nem anjo aceita você se curvar diante dele.
É bíblico, olha nos textos bíblicos que quando alguém se curvou diante do anjo, ele diz, não fazeis tal coisa, nós somos conservos de vocês. Quando se curvaram diante de Pedro, que ele curou lá, a primeira cura de Pedro lá, na Porta Formosa do templo, em Atos, capítulo 3, dá uma olhadinha lá o que ele disse, não fazeis tal coisa, nós somos como homens como vocês. Paulo, quando curvaram diante dele, rasgou a própria roupa, pulou no meio do povo, falou, não fazeis tal coisa. Não aceitavam. Se esses homens estivessem hoje na terra, vendo as suas imagens aí afora, eles mesmos destruíam ela, para você ter uma ideia. Então eu falo com muita convicção e certeza do que eu estou falando, tá bom? Falo porque te amo, quero que você seja salvo, amém? Me queira bem, não estou aqui, não sou dono da razão, né? Eu também já me curvei porque vivi um tempo da ignorância. Quando conheci a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus me libertou. E Ele pode fazer com você a mesma coisa. Não é à toa que Ele se entregou por nós, entregando a sua vida para ser traído, condenado, chicoteado, coroado com coroa de espinho, carregou um madeiro até o alto do Calvário, lá no Gólgota, e lá cravaram as suas mãos e os seus pés. Por quê? Porque nos amou, para nos salvar. Gente, me ajuda aí. Jesus te ama e muito, muito. Por isso que Ele mandou pregar o Evangelho. Isso é o Evangelho. Amém? Para que você fuja da idolatria. Lá em Apocalipse diz, povo meu, Babilônia, Babilônia, sai dela, povo meu. Babilônia é o símbolo de adoração aos ídolos, porque simboliza a prostituta que levou os homens, ou seja, a sociedade se corromper com a adoração a ídolos. Recebe aí, que o Senhor te abençoe. Não há salvação em nenhum outro. Não existe nenhum homem na face da terra que você tem que se curvar, que você tem que ter como seu ídolo, não, a não ser Jesus. Amém? Ele sim você pode adorar, porque Ele é o meu Salvador, o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que nos acompanha no Café com Deus. Te peço a bênção sobre a Nelma Kumaru e família. Também a Alcina Lúcia, que pede oração, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida dela, do Laed, seu esposo, da Marluce, em especial pela vida do José também. Eu oro pela Fátima Carvalho e família. Oro pela Yolanda Pinho, são minhas primas lá de Vicente Carvalho, e pede pela sua filha Monique, pelo seu neto José, pelo Sérgio, por todos da sua família. Eu oro pela Camila, pelo Reinaldo, em especial pela Júlia, lá de Copacabana. O Senhor pode trazer libertação, um verdadeiro encontro contigo. Eu oro também, ó Deus, pela pastora Rosaura Marques e família, pela Luana e o Wanderson, e em especial a Raquel, sua filha. Eu oro pelo Marcelo Rodrigues e família, pela Rosemary, a nossa Ibre lá, e família, pela Nelson Fortes da Silva e família, pela Maria de Lourdes, meu pai, e família, lá de Jamapará, pela Juraci Dias da Cruz e família, pela Ivone Rodrigues da Cruz e família. Eu oro também, ó Deus, pela sua saúde também. Oro pela Elisângela Aparecida e família, Jorge Luiz Rodrigues e família, Juraci Dias da Cruz, já orei, Lena Mendes e família, Manfrine Calmona de Andrade e família, e Eliane Araújo e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo Centro Dedo. Vamos compartilhar, gente.